Olá, hoje a gente vai trabalhar aí o módulo 4, geometria, tá? A área do círculo e comprimento da circunferência. O que é uma circunferência? Circunferência é uma linha formada por todos os pontos de um plano que estão à mesma distância de um ponto fixo desse plano. Observa aí que todos os pontos A, B, D, F, M, C, E, todos esses pontos eles estão à mesma distância do ponto O, que é o centro. Então, o ponto O a gente chama de centro, que é o centro da circunferência, e a circunferência em si são todos os pontos que estão a uma mesma distância desse ponto O. Então, a distância de B até O a gente chama de R, que é o raio da circunferência, e essa distância é a mesma distância de qualquer outro ponto sobre essa circunferência. A distância do ponto D até o ponto O também é a mesma distância de B até O, chamada de R. A distância de F até O também tem o mesmo valor, chamamos de R. Então, todos os pontos que estão a uma mesma distância de um terceiro ponto é chamado de circunferência. Ela forma uma linha chamada de circunferência, uma linha circular, tá? A distância de qualquer ponto dessa linha até o centro, até o ponto central, é chamada de raio, tá? Existe uma linha que passa por O e que liga dois pontos opostos sobre uma circunferência. Essa linha é chamada de diâmetro, ela é equivalente a 2 raios, tá? Por exemplo, a distância do C até o D. C é um ponto sobre a linha vermelha, que é a circunferência, D também é um ponto da circunferência. O segmento, ou seja, a linha reta CD, ela liga esses dois pontos passando pelo centro O. Então a gente tem um raio à esquerda, de O até C, e um raio à direita, de O até D. Então essa linha que é formada por dois raios opostos é chamada de diâmetro. Diâmetro é 2 raios, ok? Então toda circunferência tem um ponto central e pontos sobre uma linha circular que estão à mesma distância desse ponto central. A distância do ponto central até a linha circular é raio, e a distância entre dois pontos opostos, passando pelo centro, é chamada de diâmetro, 2 raios. Essa linha verde, que liga dois pontos quaisquer da circunferência, mas não passa pelo centro, é chamada de corda. Inclusive o diâmetro, que é a linha CD, é uma corda, tá? Porque a corda ela é um segmento, uma linha reta, que liga dois pontos quaisquer da circunferência. O diâmetro liga dois pontos de uma circunferência. Está ligando, por exemplo, o C com o D. É uma corda. O diâmetro é uma corda. Mas qualquer outra linha reta que liga dois pontos da circunferência também é chamada de corda, tá? A gente não costuma trabalhar muito com essa corda. Trabalha mais com diâmetro e raio, mas ela existe, ok? Círculo. Embora muita gente ache que círculo e circunferência é a mesma coisa, elas têm significados diferentes. Círculo refere-se à região interna, à superfície circular, tá? A região formada por uma circunferência, ou seja, a região de dentro da linha circular. A linha circular, que é essa linha vermelha, é chamada de circunferência. Essa região circular interna é chamada de círculo. Essa região amarela, círculo. E essa região amarela aí, no caso o círculo, ele é interior à circunferência, ele é interno à linha vermelha, ou seja, é a parte interior da circunferência. Tem a parte exterior, essa parte exterior não tem nome específico, é apenas região externa, tá ok? Mas a região interna de uma circunferência, que é essa parte amarela, é que a gente chama de círculo. Geralmente a gente usa essa palavra círculo quando a gente estiver se referindo a uma área, a uma região. Comprimento da circunferência. Como a gente já disse, né, a circunferência nada mais é do que a linha circular onde se tem todos os pontos equidistantes de um ponto central, que a gente chama de centro da circunferência, ok? Essa linha circular é uma circunferência. E essa linha circular, ela tem um comprimento. Se você pegar uma reta ou pegar algum equipamento, imagine que essa linha seja uma linha de costura. Se você pega ela e abre ela, estica ela, formando uma reta,
você consegue medir o seu comprimento. Então, ela tem um comprimento. E esse comprimento é sempre dado por 2πr. 2πr. Lembrando que π vai ser sempre aproximadamente 3,14. Esse π é uma constante. Ele é dado quando você pega todo o comprimento da circunferência e divide por 2 raios. Se eu pegar o comprimento e dividir por 2 raios, eu tenho essa constante que a gente chama de π, tá? Então, comprimento dividido pelo diâmetro, ou 2 raios, né, é chamada de π. É sempre uma constante. E essa constante é sempre aproximadamente 3,14. Não importa o tamanho da circunferência que você esteja trabalhando. Ao dividir o comprimento da linha circular pelo diâmetro, você sempre terá essa constante 3,14, que é o π, tá ok? Então, comprimento 2πr, 2π vezes raio, ou simplesmente também diâmetro vezes π, tá? Porque 2r's, na verdade, pode ser trocado por diâmetro. Então, você também pode calcular o comprimento simplesmente multiplicando diâmetro vezes π, tá? Mas a forma mais comum é 2πr, 2 raios vezes π, tá ok? Esse 2 raios vezes π, ele te dá esse comprimento de linha circular, que é chamado de comprimento da circunferência, ou perímetro da circunferência, perímetro do círculo, ok? Essa fórmula a gente vai usar bastante. Sempre que a gente quiser comprimento de uma linha circular, você tem que determinar esse comprimento por essa fórmula, 2πr, tá ok? E é simplesmente a medida dessa linha que contorna o círculo. Exemplo 1. Uma roda de bicicleta tem 40 centímetros de raio. Calcule o comprimento da circunferência dessa roda, considerando π igual a 3,14. Então, vamos calcular o comprimento dessa roda. Uma roda de bicicleta tem um raio de 40 centímetros. Então, lá do ponto central até a extremidade da roda, a gente tem 40 centímetros. Tá? Calcule o comprimento da circunferência. Comprimento 2πr. Então, comprimento vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio, que é 40 centímetros. Então, comprimento vai ser 6,28 vezes 40. Resolvendo aqui na calculadora rapidamente, para a gente não perder muito tempo. 6,28 vezes 40, 251,2 centímetros. Esse é o comprimento da linha circular do pneu. Então, se você pegar esse pneu de bicicleta, cortar ele e esticar, formar uma linha reta com esse pneu, ele vai dar um total de 251,2 centímetros, tá? Que é o comprimento circular do pneu, da roda, nesse caso, ok? Calcula isso simplesmente usando essa multiplicaçãozinha aí bem simples. 2 vezes o raio vezes π, ok? Lembra que π é sempre 3,14 aproximadamente. Em alguns casos excepcionais ele pede para arredondar esse π para 3, mas no geral π é 3,14. Isso é aproximado, ele não é o valor exato, ok? Exemplo 2. Marina e Paulo estão em uma posição A de uma pista circular de 50 metros de raio. Então aqui ó, a gente tem 50 metros de raio e 50 metros de raio. O raio que vai do ponto central até a extremidade ali A é 50 metros e do ponto central até a extremidade B 50 metros. Elas caminham em direção à posição B. Marina caminhou segundo o traçado preto e Paula segundo o traçado vermelho. Quem caminhou a maior distância? É só calcular essas distâncias. Observa que o traçado preto é a metade do comprimento de uma circunferência. Então, traçado preto, que é o caminho de Paula, né? Vou colocar aqui o comprimento que Marina caminhou, tá? Comprimento de Marina vai ser igual a 2πr, que é o comprimento total da circunferência, dividido por 2. Por que dividido por 2? Porque ela não caminhou a circunferência toda, ela foi só até a metade da circunferência. A circunferência toda é 2πr, mas a metade divide por 2. Isso significa que ela caminhou apenas πr, ou seja, 3,14 vezes
o raio que é 50. O raio da circunferência que ela caminhou, tá? 50. 3,14 vezes 50 vai dar um total de 157 metros. 157 metros é o total que ela caminhou. Vamos calcular agora o quanto Paula caminhou. Quanto Paula caminhou, certo? Para ver quem é que caminhou mais. Observa que a Paula, ela não caminhou sobre a circunferência que a gente tinha. Ela fez um caminho aí, ó, diferenciado. Ela fez aí como se fosse duas meias circunferências. É a linha vermelha. Então ela caminhou em meia circunferência pequenininha aí, que vai do A até o centro da outra. Essa circunferência pequenininha, se a gente considerar o centro dela aqui, a gente vai ter, ao invés de 50 metros de raio, a gente vai ter apenas um raio de 25, tá? Já que isso aqui tudo era 50, aqui dessa pequenininha o raio é apenas 25, e ela caminhou duas metades, ó, caminhou uma metade até o centro e depois outra metade até o ponto B. Então, basicamente, ela caminhou uma circunferência toda de raio 25. Então, o percurso de Paula foi 2π vezes raio. Estou colocando esse R minúsculo porque é esse raio menor, tá ok? Para não confundir com o raio enorme da circunferência enorme, tá ok? Então vai ficar isso. 2 vezes 3,14 vezes o raio menorzinho, que é 25. Multiplicando isso tudo, 2 vezes 3,14 vezes 25, 157 metros. Ou seja, quem caminhou mais? Nenhuma das duas. As duas caminharam a mesma distância. Então, as duas caminharam a mesma distância. Nenhuma caminhou mais que a outra, tá? Isso porque as duas percorreram o mesmo comprimento de linha. A linha vermelha, aí nesse caso, tem o mesmo comprimento da linha preta. Ou seja, nenhuma das duas caminhou mais, tá ok? Interessante porque, assim, inicialmente a gente tem a ideia de que essa linha vermelha, por ela fazer essas curvas, ela seria maior. Mas ela tem o mesmo comprimento da linha preta, tá? Porque, embora ela faça essas curvas, ela faz as curvas numa circunferência de raio menor. Um raio que é só metade do raio da circunferência maior, tá ok? Área do círculo. Como eu disse, circunferência é a linha circular, é o contorno. Círculo é a região interna. E círculo a gente não tem comprimento, a gente tem área, tá? O círculo é essa região toda delimitada por uma linha circular. Toda essa região interna, a superfície. E essa superfície ela é medida de acordo com o seu tamanho. E o seu tamanho vai ser sempre dado por essa formulazinha aqui, ó. πr ao quadrado. Quem que é esse R? O raio da nossa circunferência. Como o círculo ele é interno a uma circunferência, esse círculo ele é delimitado também por um raio. Então existe um raio que traça essa medida interna. Então esse raio é usado para calcular essa área, sempre multiplicando raio ao quadrado vezes π, tá? Então a área é sempre π vezes raio ao quadrado, πr ao quadrado, ok? Tem várias maneiras de demonstrar isso. Uma das maneiras mais simples aí que a gente encontra aí seria uma maneira visual, onde você pegaria toda essa circunferência, cortaria ela em vários triângulozinhos, em infinitos triângulozinhos, o máximo possível de triângulos, e aí depois abria isso como se fosse uma série de triângulos colados um no outro. Você recortava um por um e saía enfileirando eles, tá? E aí você ia ter um comprimento de 2πr, que seria o comprimento da linha circular toda,
tá? Formado por todos os triângulos. E essa altura aqui, ó, seria R. Seria o raio, que é a altura aqui do triângulo. Vai do centro até a base do triângulo. Aqui seriam os pontos do centro e aqui o ponto da circunferência. Essa altura seria raio. Então, ao fechar isso aqui, você teria um paralelogramo cuja área é 2πr, que é o comprimento, vezes a altura, r. Só porque lembra que os triângulos referentes à circunferência eram só esses triângulos de baixo aqui. Aqueles de cima ali que foram criados ao fechar a linha, eles não existiam. Então a gente divide essa área por 2 e aí você teria isso, ó. R vezes R é R ao quadrado, então a gente tem πr ao quadrado, tá? πr ao quadrado, que seria toda essa região pintada aqui, ó, referente aos triângulos que a gente tem aqui dentro da circunferência, tá? Seria a região circular. Essa é a maneira mais prática aí, mas tem outras maneiras aí de demonstrar essa forma, mas essa é a mais fácil aí de entender, tá? Seria pegar toda a circunferência, dividi-la em triângulozinhos e alinhar esses triângulozinhos. A área de todos eles juntos formaria o πr ao quadrado, que é a área da circunferência, ok? Um exemplo, calcule a área do tampo de madeira da mesa representado. Observe que o tampo da mesa ela tem duas semicircunferências, ou seja, duas metades de circunferência, uma na direita e uma na esquerda. Elas têm o mesmo raio. Observe que esse 4 não é o raio, esse 4 é o diâmetro, já que vai de um ponto ao outro da circunferência, passando pelo centro. O raio em si é 2, tá? Mas elas possuem o mesmo raio. Então, se a gente for considerar que são duas metades, a gente tem aí um comprimento... que era a área, desculpa. Se você for considerar que são duas metades, então essas duas metades aí, a da esquerda e a da direita, formam uma circunferência toda, cuja área, vou indicar por área 1, vai ser igual a πr ao quadrado, ou seja, 3,14 vezes 2 ao quadrado, já que o raio vai ser só a metade do diâmetro, tá? Raio só a metade do diâmetro. E aí, 2 ao quadrado resolve primeiro, né? Dá 4. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 3,14, 12,56. 12,56. Essa é a área dessas duas semicircunferências, tá? Desses dois semicírculos. E além desses dois semicírculos, a gente tem a área desse quadrado aí também, né? A gente tem que calcular a área desse quadradão aí também, ó. Tá? Já que o tampo da mesa é formado por dois semicírculos e o quadrado. Então, eu vou chamar isso aí de área 2. E como é a área de um quadrado, base vezes a altura. 4 vezes 4, 16. A área da mesa, então, no caso que eu vou chamar de área total, vai ser 12,56 mais 16. 12,56 mais 16 vai dar um total de 12,56 mais 16, 28,56. Tá aí a área total. Isso centímetros quadrados, já que é a área, tá ok? A gente está multiplicando centímetro por centímetro, centímetro quadrado. 28,56 centímetros quadrados. Uma coisinha bem pequenininha, tá ok? Bem, essa era a aula de hoje, né, para esse módulo 4. Então, assim, bons estudos e fiquem atentos aí, tá, gente? Porque a gente vai estar trabalhando várias questões relacionadas a esses dois cálculos aí. Perímetro, que é o contorno, e área, que é a superfície, ok? Bons estudos e até a próxima.